A Rota do Vinho é para aqueles que querem se apaixonar ainda mais pelo Brasil desconhecido. Além de todo o charme do vinho, do povo acolhedor, da comida deliciosa, ainda nos deparamos com caminhos fantásticos como esse. A 140 quilômetros de Porto Alegre, uma cidadezinha que fica no coração da Serra Gaúcha, onde cada canto da cidade respira a cultura do vinho, bem-vindo a Flores da Cunha, a vinícola Monte Reales. Poderia saltar de um livro de história da Itália. Não, estamos em Flores da Cunha, na vinícola Monte Reale. E aí um pedacinho da parte alpina da Itália, diretamente aqui no Brasil. Então, bem-vindos a essa vinícola e vamos com a gente conhecer. Estamos aqui com a Thaís, da vinícola Monte Reale. E ela vai contar aqui um pouquinho pra gente como é que aconteceu essa história, como é que chegou essa vinícola aqui no Brasil. E eu já adianto para vocês que essa vinícola, eu acho que o grande diferencial dela para as grandes vinícolas daqui da região é que você é acolhido com esse clima mais intimista, você é acolhido como se de fato os produtores e os donos eles abrissem a porta da casa deles para que você pudesse ter essa experiência. Thaís, obrigado por ter aceitado o convite do nosso canal. E eu queria saber de você como é que surgiu a ideia dessa vinícola, como é que eles trouxeram esse pedacinho da Itália literalmente para o interior do Brasil. Então, como a grande maioria aqui das famílias da região, né, a família Mioranza, que foi a família que fundou essa vinícola, quando eles vieram da Itália, eles trouxeram consigo as mudas, né, de videiras. Era essencial o vinho lá na região onde eles moravam já tinha esse papel muito importante na vida deles, e quando eles vieram eles não podiam deixar de trazer consigo, né, e produzir aqui também o seu vinho para consumo e depois com o tempo também para comércio, né. Vocês hoje produzem aqui dois tipos de vinho, o vinho de mesa e o vinho fino. Qual a diferença desse vinho? Os vinhos de mesa eles têm esse diferencial, né, eles são feitos de uma forma que acaba chegando com um valor agregado menor, né, para o consumidor, que torna ele também mais popular e mais acessível para as pessoas, né? Então ele é produzido com um tipo de uva que são as uvas americanas, né, que são as mesmas que se produz o suco de uva também, além do vinho de mesa, e as uvas finas, né, que elas são para produção exclusiva de vinho, né, elas são uvas viníferas, então tem esses dois estilos de vinho, né, de uvas. E além de tudo, vocês têm uma cervejaria dentro da vinícola? A gente é a única vinícola que tem uma cervejaria no interior, né? Então muitas cervejarias são ligadas com marcas de vinhos, né, vinícolas, mas a gente tem esse diferencial de ser no interior mesmo da vinícola, no coração, o que também acaba tornando toda a experiência bem diferente. Depois da colheita e pesagem, o vinho é trazido para cá, para esses barris, e aí ele fica em média entre 2 e 8 dias, onde o tinto fica mais tempo e o branco menos tempo. E aí começa a grande magia da fermentação do vinho e da produção dessa bebida milenar. E aqui dentro tem a separação do que é vinho de mesa e o que é vinho fino? Na verdade, a forma de processar o vinho ela é bem parecida, né? Tanto no vinho de mesa quanto no vinho fino. O que vai mudar realmente é a uva em si. Okay. A forma de processar ela é bem parecida entre os dois tipos de vinho. Então, vamos lá. Vamos lá. A cave é onde os barris ficam armazenados e a partir daí ele fica um pouquinho envelhecido. Aqui a gente tem vinhos que estão nesses barris de carvalho entre 6 e 18 meses. Uma coisa super interessante que vale a pena falar é que
os vinhos envelhecidos ou os vinhos mais jovens, não existe essa disputa entre superior ou inferior. São vinhos com propostas totalmente diferentes. Até porque não poderíamos colocar uma bebida que é milenar em um padrão de inferior e superior, porque o vinho vem para alegrar as nossas vidas e os nossos corações. E aí uma coisa super interessante é que as garrafas, elas saem daqueles barris de carvalho e elas são armazenadas aqui. E aí, Thaís, por que essas garrafas são armazenadas aqui? O vinho, ele precisa de no mínimo 6 meses, né, depois que ele sai do barril, para ir para o consumidor. Né? Esse tempo ele varia, né? Aqui a gente tem alguns de safra 2018, então já estão há mais tempo, né? Mas ele tem esse período mínimo exatamente para ir para o consumidor da melhor forma possível. Tá? Porque ele sai do barril de carvalho e ele ainda pode ter algumas coisas que vão ser arredondadas na garrafa, então por isso que esse tempo de garrafa é essencial. Então esse vinho que a gente encontra no supermercado é aquele vinho que pode ter ali entre 2 e 10 anos de envelhecimento. Sim, aí geralmente os vinhos que são safrados, né, alguns vinhos finos são identificados a safra, geralmente nos vinhos de mesa isso não é tão comum, né, não é tão comum essa prática de informar a safra, mas tem essas propostas, né? Aqui na vinícola a gente tem especiais, por exemplo, da safra 2005, que foi uma safra muito marcante, e agora a gente teve em 2020 também uma safra muito especial, que o pessoal está falando que superou a safra de 2005. Então a gente pode esperar vinhos muito bons aqui da região da Serra. Qual a diferença entre o vinho suave e o vinho seco e qual a diferença entre champanhe e espumante? O vinho suave, então, ele é uma proposta exatamente um pouco mais doce, né? Tem uma adição de açúcar, e já o vinho seco não, né? Tem essa principal diferença. A gente sabe que o paladar do brasileiro é bem mais tendencioso para o doce, então é exatamente por isso que a gente acaba tendo essas propostas de produtos diferentes, né? Exatamente para agradar um público maior. A diferença do espumante para o champanhe é que existe uma regra, digamos, de denominação cultural, que champanhe só é o espumante produzido na região de Champagne, na França. E espumante, digamos, são todos os outros produzidos no mundo inteiro. Então agora a gente pode dar uma olhadinha na produção então, do espumante champenois ou de método tradicional. Né? Então é uma forma bem mais artesanal e manual de se produzir o espumante. Né? Então aqui é feita a segunda fermentação, né, desse espumante feito dentro da garrafa. A gente adiciona levedura e açúcar. Essa levedura ela se alimenta desse açúcar, libera gás carbônico e álcool, isso tudo dentro da garrafa. Todo o processo desse espumante ele dura de 18 a 24 meses. Então, um processo bem mais demorado do que o Charmat, por exemplo, que é o outro método de produção. No final do processo, então, quando essas leveduras se alimentaram de todo esse açúcar, se forma uma borra de levedura. Por isso que eles colocam essas garrafas nesses pupitres, né, para que essa borra de levedura se concentre toda no bico da garrafa. E por isso também que eles fazem um quarto de volta a cada 2 dias mais ou menos, manualmente, para que não fique nenhum resquício de borra, enfim, de sedimento na parede da garrafa e tudo se concentre no bico. Agora eu vou dar muito mais valor para todos aqueles espumantes que estão lá na adega de supermercado. Porque existe um trabalho manual muito forte por trás disso, né? A gente Sim. imagina que é só a produção, saiu da vinícola e está aqui, produziu e colocou na garrafa. Existe a cada... E quanto tempo essa galera fica fazendo isso aqui, girando isso? O processo todo, então, ele demora de 18 a 24 meses, né? Então é um processo bem longo. Por isso também que é um produto com um valor agregado maior, né? Por toda essa mão de obra, né? Que é envolvida. 18 a 24 meses, girando essa garrafinha, um quarto a cada 2 dias. Sim. Então eu vou valorizar muito mais. Isso. A nossa cervejaria, então, tem a linha base, né? Que a gente tem 4 estilos, Pilsen, Weiss, IPA e o Tio Stout. Além dessa linha, né,
base, a gente tem a linha Barrel Selection. Então são cervejas especiais, né, que têm receitas bem diferentes. A grande maioria delas passa por barril de carvalho que foi utilizado no nosso vinho Antilota e que agora é utilizado na fermentação da cerveja. Então essas cervejas elas são para um público mais específico, né? Enquanto a linha base ela agrada um público maior, a linha Barrel Selection ela vai para um público mais específico, que gosta de uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais sour, que a gente diz, né? Então tem vários estilos, a gente atualmente tem 6 rótulos, né, nessa linha e estamos pensando, né, tem várias experiências aqui ocorrendo em ampliar, né, essa linha, ter mais rótulos. Mas ela é uma cerveja mais amarga, propriamente dita? Não necessariamente amarga, né, ela é mais encorpada. Geralmente a gente está acostumado com a Pilsen, né, que é um estilo mais refrescante, mais leve. E aqui nessa linha a gente já tem cervejas que tem adição, por exemplo, um dos estilos tem adição do nosso brandy, que é um conhaque. Então daí já se torna uma cerveja que no paladar tu já vai sentir ela um pouco mais encorpada, enfim, mais forte, digamos. Aqui na linha Barrel Selection e na produção, né, na parte do envelhecimento dos vinhos, a gente utiliza na grande maioria barris de carvalho francês e algumas unidades de barril de carvalho americano. Ah, e não são produzidos então aqui no Brasil? Todos eles sempre são importados, por isso que geralmente a linha reserva, ela tem, e essa linha também de cervejas, né, elas têm um valor agregado maior, né, exatamente porque todo esse processo tem um custo, né, os barris têm um custo bem elevado, então isso vai agregando valor no produto. Então tem que pensar 2 vezes quando você começa a dizer que é caro aquela cerveja super artesanal lá do supermercado. Agora é a parte mais legal dessa visita, que tudo termina aqui na prova dos vinhos, na degustação. Então a gente vai degustar aqui 6 dos vinhos e vamos ver aqui com a ajuda da Super Thaís. Ela vai falar um pouquinho sobre cada vinho e com que eles combinam. Vamos lá. Então o vinho que você está degustando é um Cabernet Sauvignon da nossa linha reserva, tem passagem por barril de carvalho. Além dele, a gente tem na nossa linha Arina Arnoa e Antilota, que são 2 outras variedades. A Cabernet, digamos, é uma variedade clássica, né? Uma variedade muito conhecida. A Arina Arnoa é uma variedade praticamente exclusiva nossa, que tem um toque vegetal, uma uva bem especial, bem diferente, que vale a pena provar. E a Antilota, que daí é uma uva mais encorpada, com potencial de cor, uma cor muito linda. Então essa é a nossa linha reserva no momento, né? Tem outros rótulos que vão ser lançados, mas no momento a gente tem esses 3. Então agora vamos provar e sentir aí toda a preparação desse vinho. Eu ficava o dia todo aqui só provando vinho. Se quiser, vou até trocar de emprego aqui com a Thaís, só vou ficar degustando esse vinho aqui o dia todo. Uma coisa super legal aqui da vinícola é que eu fiquei apaixonado por esse vinho de mesa. Primeiro porque tem um rótulo super legal, tem uns animaizinhos, né? Eu lembro o Marley, né? Meu cachorro, que sou apaixonado por ele. E o cheiro desse vinho tem cheiro de lembrança boa, sabe? De final de dia, encontro com os amigos, primavera, alguma coisa assim. Então, esse cheiro desse vinho aqui me remeteu muita coisa boa. Tipo, é experiência de lembranças boas. Então, é um vinho que eu vou ficar apaixonado sempre, eu vou comprar sempre, porque eu adorei essa experiência desse vinho, né? Eu nem deixei a Thaís falar aqui, porque eu acho que a experiência desse vinho é muito mais pessoal. Então eu acho que
O vinho é isso, é a conexão que você tem com as suas lembranças, com os teus estilos e com tudo quem é você, que se transforma numa bebida. Então esse é o vinho que eu diria que eu daria bis para ele. Esse então é o nosso moscatel, né? Então ele tem essa proposta refrescante, leve, frutada, um espumante fácil de beber. E a nossa linha Valdemisa ela é muito conhecida, né, pelos espumantes. Então tanto moscatel, brut e brut rosé. Para quem está acompanhando a gente em casa, olha aqui as coisas aqui que a gente já provou. Então eu já estou aqui bem alegre. E aí eu acho que eu vou realmente trocar de lugar com a Thaís para todos os dias aqui vir fazer essa degustação com as pessoas. Muito bom, pessoal. Vamos agora para nossa... Perdi até as contas das garrafas. Gente, aquela foto ali, ó, ela tá... Essa é o rosé. Ah, isso é desanimado. Eu adorei essa garça. Tem no supermercado para vender? E tá num padrão de qualidade de verdade, assim. Sinceramente, é um dos vinhos que eu achei mais top. Eu já escutei no dito popular que o vinho, para que ele seja bom, ele precisa ter rolha e ele precisa ter esse buraco aqui embaixo. Esse vinho aqui, que eu fiquei apaixonado, ele não tem rolha, nem tampouco tem um buraco aqui embaixo, e eu atesto a qualidade dele, que ele é um vinho saboroso, fantástico. Em contrapartida também, esse vinho é um vinho muito bom, mas no dito popular ele é um vinho mais sofisticado, porque ele tem esse buraco aqui embaixo e tem essa rolha. Tem alguma coisa a ver em relação a isso ou não? O que você poderia me dizer dessas coisas, dessas duas coisas? Então aqui a gente tem a proposta com rolha, né? Então alguns vinhos precisam dessa microoxigenação, então que a rolha permite, e outros não. Então a nossa linha reserva a gente trabalha com a rolha exatamente porque é um vinho que precisa dessa microoxigenação. E no caso dos vinhos de mesa, vinhos jovens, enfim, é uma proposta de vinho que não precisa desse contato com o ar, enfim, por isso não precisa e também não é bom tanto que tenha isso, então a gente utiliza essa tampa Pilfer que facilita a vida. Em questão da parte dessa cavidade, né, dos vinhos, surgiu, né, essa lenda de que os vinhos de qualidade teriam esse buraco. O pessoal geralmente facilita, né, no momento de servir, mas não necessariamente está ligado à qualidade do vinho. Muitos produtores se aproveitaram disso, né, dessa lenda, e começaram a produzir todos os vinhos nesse estilo de garrafa, nesse design de garrafa, e conseguiram vender muito mais somente por causa disso, não necessariamente por ter qualidade. Achei fantástico, desde o tratamento até a degustação, até cada detalhe até seu atendimento. Eu acho que foi realmente essa imersão no mundo do vinho de uma forma descontraída, legal. E aí, se eu pudesse denominar, eu diria que foi uma visita de um vinho jovem, sabe? Foi fantástico. Eu acho que valeu cada ponto dessa experiência, dessa visita. Bom, muito obrigado. Valeu. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que ao longo da história da humanidade, o vinho esteve presente. Desde as grandes religiões até os grandes povos, o vinho ele mudou cenários. E aqui na Serra Gaúcha ele não é diferente. Flores da Cunha é um exemplo muito prático, onde o vinho se transforma em um processo que contribui de fato para o desenvolvimento da comunidade. Uma viagem como essa me faz acreditar muito no propósito desse canal. Mostrar por aí as coisas boas que existem por aqui. Então acompanhe a gente nesse canal para que você conheça cada recanto bom desse país que você ainda não conhece. Beijo no coração e até o próximo vídeo.